Vereador Cássio Trogildo é eleito presidente da Câmara Municipal para 2016. Eleição da mesa diretora aconteceu durante sessão plenária. Parlamentares aprovam relatório final da CPI do acampamento Farroupilha. Documento recomenda que o Executivo realize licitação nas próximas edições do evento. Comissão de Direitos Humanos apresenta a segunda edição do Mapa de Violência e Direitos Humanos de Porto Alegre. No plenário, os vereadores aprovaram o projeto que regulariza o funcionamento dos food trucks na capital. Estes são os destaques do Jornal da Câmara, que está começando agora. Olá, o Jornal da Câmara de hoje começa falando sobre a eleição da mesa diretora do Legislativo Municipal para 2016. A escolha do presidente, vice-presidentes e secretários aconteceu durante a sessão plenária de segunda-feira. O vereador Cássio Trogildo, do PTB, foi o escolhido para comandar os trabalhos na Câmara Municipal no ano que vem. As galerias do plenário Otávio Rocha já estavam lotadas desde o início da sessão. Militantes do PTB vieram apoiar a eleição do vereador Cássio Trogildo, líder do partido na Câmara de Vereadores. Após priorizarem a pauta, a única chapa para a composição da mesa foi eleita com 23 votos favoráveis. Desde o início da legislatura, o vereador Cássio Trogildo enfrenta um processo judicial por suposta compra de votos. Em outubro, o parlamentar teve a cassação determinada pelo Tribunal Superior Eleitoral, mas recorreu da decisão. Agora, devido a uma liminar, Trogildo segue no exercício do mandato até que saia a decisão final do Pleno do TSE. Eu tenho muita confiança na Justiça. Foi a Justiça que me trouxe até aqui, completando os 3 anos de mandato. Eu vou completar o meu mandato, vou me reeleger e vou continuar sendo vereador de Porto Alegre. Nenhum embaraço, eu fui eleito pela grande maioria dos vereadores, dentro de um acordo que havia desde o primeiro momento. Todos os vereadores participam do acordo que elege o presidente da casa, e não só o presidente, as comissões, os membros da mesa e todas as demais composições. Inclusive tem vereadores que votaram contra que vão participar da administração, que com certeza não vão abrir mão dos cargos que terão direito no acordo geral da casa. Devido ao processo judicial, a bancada do PSOL e o vereador Marcelo Esgarbosa votaram contrários à composição da mesa. Apesar de ser um critério importante, ele tem situações e situações, né? Eu acho que pensando na preservação do parlamento como um todo e nos partidos, inclusive no partido que ocupará a presidência, acho que no mínimo caberia uma boa discussão, né, sobre essa possibilidade de expor à Câmara algum tipo de constrangimento. Mas para o também petista vereador Alberto Kopitschek, favorável à formação da mesa, é preciso cumprir o que foi acordado entre os partidos após a eleição de 2012. Quem julga as pessoas é o Judiciário, ou o Tribunal Eleitoral, ou os eleitores, né? Então essa questão que o vereador Cássio enfrenta é uma questão que ele tem dado as explicações na Justiça, que ele tem, imagino eu, falado com seus eleitores, né? Nós nos relacionamos com os partidos. Eu acho que política se faz com palavra e nós tínhamos a palavra, tanto que ocupamos a presidência esse ano e não poderíamos ser oportunistas agora, porque o vereador tem aí as suas questões com a Justiça de descumprir um acordo com todos os outros partidos, né, aqui da casa. Parlamentares do PMDB, uma das maiores bancadas da casa, também foram favoráveis à chapa única. Sem representação do partido na mesa diretora do ano que vem, o vereador Idenir Sequim explicou o acordo político realizado. O PMDB já foi contemplado com a presidência, com o vereador professor Garcia. É natural que nesse rodízio, nesse acordo político, a gente fique com hora na mesa, hora nas comissões. O PMDB ficou com 2 comissões importantes, que é a CEFOR e a COSMAN. Nós nos sentimos muito bem contemplados, o PMDB está firme, torcendo para uma grande administração do vereador Cássio Trogildo. Além do presidente Cássio Trogildo, passam a fazer parte da mesa diretora no ano que vem os vereadores Guilherme Socias Vilela, delegado Cleiton, Paulo Brum, engenheiro Comaceto e Mário Manfro. A Câmara Municipal aprovou nesta semana o projeto de lei que regulariza o comércio de gastronomia itinerante em Porto Alegre, conhecido popularmente como food truck. A proposta foi apresentada pelo Executivo Municipal.
Vários comerciantes foram às galerias do plenário Otávio Rocha para acompanhar a votação. O projeto de lei que torna legal o serviço de food trucks na cidade foi aprovado por unanimidade em votação simbólica na tarde da última segunda-feira. De agora em diante, a partir da regulamentação, inclusive, a cidade vai ser mapeada, onde terão vários pontos que serão ocupados pelos food trucks, de uma maneira ainda a ser definida, rotativa já com certeza, que prevê a lei. A forma de rotatividade ainda vai ser determinada na regulamentação, mas o que muda para a gente e para o porto-alegrense é que agora realmente tu pode estar caminhando nas ruas e encontrar um food truck de segunda a sexta-feira, regularizado, sem nenhum problema. O texto é de autoria do Poder Executivo e foi elaborado ao longo do ano. Diversas secretarias se envolveram no processo. O vereador Dr. Goulart, secretário de Indústria e Comércio até o mês de setembro, lembra que mesmo com a aprovação do texto, o serviço de food trucks ainda precisa ser regulamentado. Temos food truck legal nessa cidade. Aquele empenho que eu fiz de dar os alvarás para eles, temporários, foi para que a gente medisse um outro momento que virá logo a seguir, que é o momento da regulamentação. Então a gente só podia ter regulamentação para coisas tão grandes se a gente tivesse experiência com isso. Então eu dei experiência por um tempo, depois o prefeito pediu para recolher. Eu recolhi, mas semanas depois voltamos aqui, temos food truck na cidade. Na mesma sessão plenária, os vereadores aprovaram 2 indicações ao Executivo. As matérias foram apresentadas por parlamentares do Partido dos Trabalhadores. A primeira proposta é de autoria do vereador Marcelo Esgarbosa. O texto sugere a criação de um grupo de trabalho para a elaboração de uma lei que autorize a mudança do regime seletista para o estatutário, para os agentes de fiscalização de trânsito da empresa pública de transporte e circulação. Para Esgarbosa, a liberdade para atuar do servidor estatutário é primordial no bom desempenho do serviço público. O segundo texto, de autoria do presidente do Legislativo, vereador Mauro Pinheiro, sugere à Prefeitura melhorias na Praça México, localizada no bairro Rubem Berta. No texto, o parlamentar indica a instalação de equipamentos para ginástica, uma cancha de bocha e a construção de sanitários. Os vereadores aprovaram nesta semana o relatório final da CPI do acampamento Farroupilha. Entre as recomendações, o documento sugere que a Prefeitura realize licitação para as próximas edições do evento. Com 8 votos favoráveis, os vereadores que integram a CPI do acampamento Farroupilha aprovaram o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito. Todas as informações apuradas vão ser encaminhadas ao Ministério Público. Em licença para tratamento de saúde, o relator da CPI, vereador Cláudio Janta, não compareceu ao último encontro. O documento encaminhado pelo parlamentar à comissão sugere, entre outros apontamentos, a realização de licitação para o acampamento Farroupilha. O texto, mesmo aprovado, recebeu restrições. As restrições que eu ofereço, diz a própria CPI em si, que desde a sua formação apresenta contradições. E nisso acerta o relatório no seu final ao dizer que não há comprovações de ilegalidade, sim algumas suposições face às confusões que a própria CPI colocou em evidência. O presidente da CPI, vereador Bernardino Vendrúsculo, também apresentou declaração de voto em separado. Segundo ele, faltou objetividade no relatório. O parlamentar ainda falou da dificuldade de conduzir os trabalhos devido à falta de quórum. Vendrúsculo reforçou que há indícios de irregularidades na organização do acampamento Farroupilha. Não sou contra a aplicação do recurso público, desde que eles voltem e que sejam aplicados, que possa ser aplicado de forma coletiva, não para os amigos, né? E que a prestação de contas ocorra como tem que ocorrer, né? Mas esse não é o entendimento de muita gente que está envolvida diretamente com os festejos. Mas naquilo que nós visualizamos o desvio, os prejuízos ao evento, nós estamos apontando e pedindo a devolução desses valores. Mais uma vez, o aplicativo de celular Uber, que oferece caronas pagas, esteve em pauta na Câmara Municipal. Os vereadores da Comissão de Transportes debateram com taxistas da capital sobre o sistema de concessão do transporte público. O encontro desta terça-feira também contou com a presença do presidente da Empresa Pública de Transporte e Circulação, da Defensoria Pública e da Ordem dos Advogados do Brasil. Mais uma vez, taxistas vieram à Câmara Municipal relatar descontentamento com a existência do aplicativo de caronas pagas na cidade.
Conforme o representante do Sindicato dos Taxistas, a presença de um sistema de transporte privado sem regulamentação representa concorrência desleal para a categoria. Se o Uber for regulamentado, não é nem questão de contra, é questão de sobrevivência. O sistema de táxi fale. É o único sistema que tem um compromisso com a sociedade. Caso isso venha acontecer, vai quebrar o sistema de táxi em Porto Alegre, e quem vai sofrer mais é justamente o trabalhador que não tem smartphone, não tem aparelhos que seja compatível para utilizar o sistema e nem tem cartão de crédito. A reunião começou com atraso e seguiu apenas com a presença do presidente da comissão, vereador engenheiro Comassetto, na maior parte do tempo. O objetivo principal do encontro foi acompanhar os avanços do grupo de trabalho montado na prefeitura para debater a regulamentação do Uber. Então, essa evolução da tecnologia é que a gente tem que encontrar um meio, né, para regular, para que a oportunidade, né, seja iguais para todos, não para uma única empresa, mas para todas as empresas, todos os cidadãos que querem trabalhar no transporte individual de Porto Alegre. O serviço de caronas pagas não interrompeu os trabalhos em Porto Alegre, mesmo depois da aprovação da lei que proíbe o Uber enquanto não for regulamentado. A prefeitura continua tratando o serviço como clandestino, mas uma ação civil protocolada na Defensoria Pública permite que o sistema funcione enquanto os órgãos públicos responsáveis não chegarem a um consenso sobre a regulamentação do serviço. É uma ação proposta em benefício de uma coletividade de consumidores para que tenham o direito de escolher, de optar pelo serviço, e em benefício de uma coletividade de motoristas particulares, muitos dos quais já exerciam as suas atividades e que passaram a ser abordados, digamos assim, pelo poder público municipal pelo fato de terem optado por incluir no seu trabalho o aplicativo Uber. O objetivo não é liberar a utilização desse aplicativo na cidade de Porto Alegre, mas garantir o direito constitucional de livre exercício profissional. Segundo o vereador engenheiro Comassetto, a comissão deve trabalhar com a população para identificar o transporte desejado pelos passageiros. O principal objetivo é qualificar a frota de táxis para equipará-la com os carros do Uber, caso esse tipo de transporte venha a ser regulamentado. Saiu aqui a sugestão de nós trabalharmos de constituir, de criar legalmente uma categoria de táxis que sejam táxis especiais, na mesma qualidade que é oferecido pelo Uber, com os mesmos e ou outros mecanismos ainda superiores ao Uber, para poder competir de mercado, mas só que isso legal e regularizado. Creio que se isso acontecer, não terá espaço para um sistema irregular ou ilegal perante a nossa legislação municipal. O Uber também foi assunto do evento Mobilidade Urbana ATI como Aliada. O debate foi realizado na manhã desta quarta-feira no Parque Tecnológico da PUC e contou com a participação do presidente da Câmara Municipal. Promovido pela Associação das Empresas de Tecnologia da Informação do Rio Grande do Sul, o objetivo do encontro foi discutir alternativas inovadoras para melhorar a mobilidade urbana nas cidades. Cada vez mais as pessoas elas estão interessadas em como a tecnologia pode movimentar a questão da mobilidade urbana. E com a questão da vinda da Uber, nós achamos propício trazer esse tema como debate. Quem estiver aqui e trouxer alguma proposição, nós vamos entregar essa carta para o Executivo, para o grupo de trabalho que foi formado, mostrando nosso interesse em realmente ajudar, em propor alguma solução para a cidade. Dados apresentados no debate mostram que Porto Alegre possui a segunda maior taxa de motorização entre as capitais. Só perde para Florianópolis. O percentual aumentou 49% em 10 anos. São 52,4 veículos para cada 100 mil habitantes. No encontro, os painelistas citaram o uso de aplicativos como uma das novidades para melhorar o trânsito nos grandes centros. Motivo de polêmica na cidade, a Uber foi apontada no evento como um meio alternativo para que as pessoas possam deixar o carro em casa e buscar novas opções de transporte. Sobre a forma como a empresa chegou a Porto Alegre, os representantes da Uber disseram que a inovação vem sempre antes da legislação. No entanto, se mostraram favoráveis à regulamentação do serviço. A gente acredita que é uma regulação importante para criar um mercado novo. Então sim, a gente está conversando com a prefeitura para chegar numa regulação que funcione para a cidade. Todas as regulações, na verdade, elas servem para proteger o usuário, ou seja, é importante
você ter requisitos mínimos de segurança, por exemplo, e também de como cobrar, por exemplo, pelo uso do espaço viário. Os vereadores acabaram buscando uma lei, num primeiro momento, de proibição, mas que durante o processo da votação já foi colocada emendas que diz que ela está proibida até que seja regulamentado. São novas tecnologias e que nós temos que implantar, porque se não tivesse a necessidade de um serviço, se o táxi hoje estivesse cumprindo o seu papel e que a população estivesse sendo bem servida e não tivesse nenhuma necessidade, outra tecnologia não ia ter espaço. Se tem o espaço é porque o serviço não está ao contento da população. A Comissão de Transportes e Habitação também tratou nesta semana sobre a implantação do aeromóvel e do metrô em Porto Alegre. De acordo com o gerente do escritório Metropoa, a falta de demanda não seria o problema para a implantação do aeromóvel entre o centro e a zona sul da cidade. Segundo Luiz Ribeiro, a dificuldade é a falta de recursos. Hoje os estudos de aeromóvel indicam na casa de 50, 60 milhões por quilômetro. Então é um estudo considerável inicial, né, e que teria que ser realmente fruto de um objeto ou de repasse de dinheiro a fundo perdido da União ou de dinheiro de financiamentos para, vamos dizer assim, os municípios poderem se habilitar, né, para conseguir, vamos dizer, instalar e executar esses projetos, essas obras. O representante da Transurb no encontro destacou as vantagens do equipamento. Uma tecnologia que consegue se inserir no meio urbano com bastante capilaridade, ou seja, consegue entrar em regiões complicadas, porque é uma tecnologia sobre trilhos que consegue raios bem pequenos, em suma, curvas bem fechadas, e também consegue vencer aclives consideráveis, né? Então, ela tem essas vantagens, além de impactar pouco na paisagem urbana. O presidente da CUTAB reforçou a importância de manter o tema em discussão. O estudo apresentado do aeromóvel nos deixa com a convicção que esse equipamento deve ser pensado, trabalhado e que Porto Alegre possa conquistar a sua implantação. Sobre o metrô em Porto Alegre, o representante da Prefeitura informou que o projeto está em processo de análise. Assim como o aeromóvel, ele não arriscou dar um prazo para a implantação. O número de homicídios na capital aumentou 70% nos últimos 4 anos. A informação foi divulgada nesta semana durante a apresentação do Mapa dos Direitos Humanos e Segurança Pública de Porto Alegre em 2015, elaborado pela SEDECOM. Repórteres de diversos veículos da imprensa gaúcha acompanharam a apresentação do documento elaborado pela Comissão de Direitos Humanos do Legislativo. O mapa traz indicadores sobre casos de violência na cidade e um estudo a respeito do desenvolvimento humano e diferenças socioeconômicas da população. De acordo com os dados apresentados no mapa, o número de homicídios em Porto Alegre aumentou 70% nos últimos 4 anos. Somente em 2014 foram registrados 572 casos, sendo que, na maioria deles, são jovens as vítimas. Pela média, mais de uma pessoa foi assassinada por dia no ano passado aqui na capital. O número de roubos na capital também cresceu nos últimos 4 anos. Foram registrados 24.308 casos no ano passado, um aumento de 72% em relação a 2011. Por outro lado, o mapa destaca a redução de 25% no número de feminicídios no Rio Grande do Sul. De 101 ocorrências registradas em 2012, caiu para 75 em 2015. O mapa da SEDECOM ainda apresenta indicadores detalhados sobre ocorrências com os grupos considerados vulneráveis, como idosos, crianças, adolescentes, mulheres, negros e a comunidade LGBT. Para o vice-presidente da comissão, o trabalho explicita uma falta de planejamento integrado entre os governos para a questão dos direitos humanos e segurança pública. Nós seguimos fazendo um trabalho sem integração, reativo, cobrando só das polícias um problema que deveria ser tratado de uma forma muito mais ampla, com políticas de prevenção nesses territórios, articulada polícia e programas sociais, né, em planejamentos territoriais. É isso que funciona, isso que a experiência internacional demonstra que funciona. Nós trabalhamos só de forma reativa, depois de cada emergência. E o problema da violência cada vez mais caótico,
O parlamentar do Partido dos Trabalhadores também lamentou o fato de que nenhuma das recomendações apresentadas na primeira edição do mapa, no ano passado, foi atendida pelo poder público. Durante a reunião, a vereadora Mônica Leal criticou a falta de investimentos dos governos em segurança. Segundo ela, o efetivo das polícias não acompanhou o crescimento da população. Nós não podemos, de forma alguma, admitir que a população cresceu e o efetivo da Brigada Militar, o efetivo da Polícia Civil diminuiu. Nós, em 1975, nós tínhamos 23 mil policiais militares. Hoje, atualmente, nós temos 20 mil policiais militares. Na Polícia Civil, em 1985, nós tínhamos 6.200 policiais civis. Hoje nós temos 5.800. Para a presidente da comissão, uma das realidades apresentadas pelo mapa é de que a forma como o país enfrenta a questão da segurança pública precisa mudar. É necessário repensar urgente e ter um planejamento, ter integração e ter essa complexidade, essa visão multicausal das causas da violência social. No mapa nós fizemos essa análise dos índices de desenvolvimento humano por bairros da cidade e a gente vai ver que justamente naqueles bairros que têm maiores problemas com relação à evasão escolar, maiores mortalidade infantil, menor expectativa de vida ao nascer, são justamente os bairros mais periféricos que sofrem com a ausência de equipamentos públicos. Nesta semana, a Comissão de Saúde e Meio Ambiente debateu sobre a importância da doação de medula óssea. A reunião fez referência à Semana Municipal de Mobilização para a Doação de Medula Óssea, cuja programação vai até o dia 14 de dezembro. A importância da doação de medula e a facilidade do procedimento foram destacados pela proponente do encontro, vereadora Jussara Coni. No começo da reunião, a parlamentar falou da construção da iniciativa em parceria com o deputado Beto Albuquerque, do PSB. Os dois políticos perderam familiares que lutavam contra a leucemia. Para estimular a população a ir aos hemocentros, Albuquerque propôs a Semana Nacional de Mobilização para a Doação de Medula. Jussara apresentou proposta similar no âmbito municipal. Pessoas com idade entre 18 e 55 anos incompletos, sem doenças infecciosas ou incapacitantes, podem realizar a doação. Basta se cadastrar em um hemocentro habilitado, onde será coletado 5 ml de sangue. A amostra passa por um exame de compatibilidade e as informações são incluídas no banco de dados do Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea. Se houver algum paciente com características genéticas semelhantes, o doador é chamado para decidir sobre o procedimento de doação. Conforme a coordenadora adjunta do Hemocentro do Estado, neste ano já foi coletado um número suficiente de amostras para manter o cadastro. Porém, Kátia destacou a importância dos doadores manterem os dados atualizados. Que a gente possa localizar esse potencial doador quando houver a identificação dele por um possível receptor. É fundamental que os dados cadastrais, ou seja, seu endereço, seu telefone, sempre se mantenham atualizados. No site do Instituto Nacional do INCA, pela internet, é possível fazer esta atualização. Ou se o potencial doador tiver dificuldade de acessar, pode procurar também os hemocentros no Rio Grande do Sul e no Brasil, em qualquer local, para que forneça a sua modificação de cadastro, obtenha a informação de como fazê-lo. O médico e coordenador do Hospital Conceição destacou a emoção em dedicar a vida para ajudar outras pessoas. Para Marcelo Capra, enquanto houver 1% de chance de cura, haverá 100% de esforço e dedicação. A Semana Municipal de Mobilização para a Doação da Medula Óssea começou no dia 7 de dezembro e vai até a próxima segunda-feira, dia 14. No domingo nós vamos estar na Redenção, explicando às pessoas, a partir das 10 horas, com uma barraca, e chamamos todos para irem lá, porque é muito importante a gente poder conversar a respeito de saúde, né, e de pessoas cuja vida pode depender da nossa, né, da nossa doação, da nossa solidariedade. E na segunda nós vamos estar, dia 14, na Esquina Democrática, juntos também fazendo essas explicações. A Câmara de Vereadores promove até a próxima quinta, dia 10 de dezembro, a Feira de Artesanato de Natal. Confira os detalhes.
45 bancas estão dispostas no térreo da Câmara Municipal, oferecendo opções de presentes de Natal. Entre os produtos, a maioria feitos à mão, estão guirlandas, bonecos, caixas decoradas, peças de tricô, roupas e bijuterias. O Bazar de Natal fica aberto à população até o dia 10 de dezembro, das 9 horas da manhã às 5 da tarde. A entrada é franca. O endereço da Câmara Municipal é a Avenida Loureiro da Silva, número 255. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 3220-4318. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!